Oi amigos do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou começar uma tag nova e a Mariana tá sendo a que vai estrear essa tag, é sobre vidas inspiradoras, pessoas que inspiram. Essa aqui é a Mari Gonçalves, uma amiga muito querida, a gente já é amigo, sei lá, 3 anos, 4 anos, sei lá. Ela tá um pouquinho nervosa, um pouquinho envergonhada, mas ela vai se soltar aqui. A gente tá comendo açaí, porque tá um calor aqui. Tivemos que desligar os ventiladores porque faz muito barulho. Enfim. A Mari era bailarina e ela já morou em Nova York, na cidade dos sonhos, que é pelo menos o meu sonho. E eu vou fazer algumas perguntas aqui pra ela e ela vai contando um pouco da experiência dela, como é que foi e tal, ok? Preparada, Mari? Legal, a gente tá comendo esse açaí, mas tá muito bom. Desculpa nesse calor, tá muito bom. Tá, Mari, quantos anos você tem agora? 21. Quanto tempo de balé você faz balé? Desde os 5, né? Desde 5 anos? É, muito Gente, tempo. olha isso, desde 5 anos a pessoa Coragem. nasceu já dançando, né? Porque, meu Deus, eu comecei bem mais velho. Minha filha é desde 5 anos, nem eu sabia que ele quer amigo falando. Enfim. E ela daqui, tá, gente? Daqui de Madureira, dessa área, né? Alô, Madureira! Alô, linha 2. Alô, linha 2! Não, é sério. Mari, a gente já foi pra Nova York junto. Foi a primeira vez que você tinha ido pra Nova York? Não. Não. Você já tinha ido antes? É, eu tinha ido Rica. uma vez. Eu tinha ido uma vez antes fazer mas um não, summer. Fui uma vez antes fazer um summer. Uhum. E daí, através desse summer, eu fiz uma audição que eu consegui me contato pra ir morar lá. Mas quando a gente foi pra Nova York, foi a sua primeira vez ou não? Foi. Foi a primeira vez, a gente foi em 2014. A gente foi pro IAGP, né? E foi sensacional, foi muito boa essa viagem. Muito bom mesmo. Aí depois você foi pro Summer do AAB, do American Academy of Ballet, Mas foi também em mesmo. Nova York. Tá no mesmo ano, eu acho. Aí foi lá que você fez a audição pro Dance of Harlem. Então, gente, ela fez a audição pro Dance of Harlem, vou tentar falar Dance Theater of Harlem. Dá pra entender, né? Enfim, é uma das companhias mais conceituadas dos Estados Unidos, uma companhia que é mais pra bailarinos negros, mas não só tem bailarinos negros, mas é pra valorizar, né, a cultura afro-americana. E a companhia é maravilhosa, a companhia é incrível e a Mariana fez a audição, né? E aí, como que foi? Tipo assim, você foi fazer a audição, qual foi o período? Então, eu tava nesse summer, né, em 2014, e aí eu descobri da audição que ia ter no mesmo mês. E aí Eu lembro. foi até no dia do meu aniversário. Eu lembro. E aí eu fui fazer a audição, tipo assim, perdida por Nova York, né, que eu não conhecia nada. A louca em Nova York, né? Nem gosta. Fui descobrir, assim, onde era. Aí eu cheguei lá, fiz e tal, foi por eliminação, né, foi eliminatório. Aí eu consegui ficar até o final, sendo que daí eu ainda esperei, sei lá, 1 mês, mais ou menos, pra sair o resultado, já tava aqui no Brasil de volta. Foi aí que eu soube que eu tinha conseguido, né, aí no final desse mesmo ano mesmo. Que eu foi em já tava- julho, né? Isso. Aí chegou a resposta em agosto. Em agosto, e em setembro eu já tinha que estar lá. Isso foi tudo muito rápido, assim, não deu nem tempo de despedir direito. Não deu tempo de pensar, né? Foi tudo muito rápido. Deixa eu ligar esse ventilador aqui, porque, né, tá bem calor. Tá bem calor. Tadinha da Mariana, tá morrendo aqui. Mari, eu lembro como é que foi quando você estava super nervosa, você nunca tinha ido morar fora. Mas uma coisa boa é que a Mariana, ela já falava inglês, né? Porque a Mariana, você fez curso de inglês, né? Ela conseguiu mesmo, desde nascendo no balé, estudando, ela também conseguiu fazer curso de inglês. Eu não sei como, mas a pessoa conseguiu. Então ela já falava inglês, que ajuda muito, né? Quando você já fala inglês, eu não falava, então eu fui na cara e na coragem. Aí você foi em setembro de 2014. Aí ficou até julho ou junho de... É, eu fiquei até junho de 2015. Junho de 2015. Ah, 1 ano atrás, né? Enfim, meu açaí tá bem lindo aqui. Como foi? Como foi chegar lá em Nova York? Como que era a sua expectativa de estar indo morar em Nova York? Porque, cara, esse é o sonho de muitos brasileiros, inclusive é um dos meus sonhos, então se eu for morar em Nova York, todo mundo já sabe que é meu sonho. Não, então, quando eu fui, eu tava meio assim, né? Foi meio que um choque, não tinha caído ainda a minha ficha. E aí eu fui, cheguei lá, porque assim, já conhecia a cidade e tal, mas não sabia o que esperar, né? Não sabia nada do que ia me acontecer, nada do que tava me esperando aí pelo ano que tava vindo. Mas assim, de início foi bastante assim,
é complicado pelo fato de eu não conhecer muito a cidade, eu estar lá sozinha e tal. Apesar de eu saber inglês, quando você está com contato com a língua é muito diferente, né? Então as gírias e tudo mais, eles falam bem rápido. Ainda mais no Harlem, né? Ainda mais em Nova York também, Em né? Nova York muita gente vê. Então eu senti bastante dificuldade também nessa questão. Depois, questão de um mês assim, eu já tinha conseguido acostumar a pegar. Com questão da língua e Isso, tal. questão da língua e tal. Um mês, eu demorei 6, tá bom, gente? Mas tudo bem. Mas é claro que... é claro que eu já sabia inglês, isso ajudou muito, né? Sim. Tá? Mas... Viu, gente? As pessoas da linha 2 também aqui, tá? Zona Norte, também falam inglês, tá bom? Só pra vocês saberem. Mas nem todo mundo. Então isso foi o que mais, tipo assim, de início, assim, eu senti dificuldade. Então, assim, agora vamos pro lado ruim, que depois a gente vai terminar com um lado bom. Qual foi o lado ruim todo de estar lá em Nova York? Você morava numa república, né, de estudante? Tipo assim, não é república não, é alojamento. Isso, era um alojamento que... Tinha universidade, né, eu lembro? Isso, tinha conveniência com a companhia. E eles deixaram disponíveis umas vagas assim lá para alguns trainees. Eu fui, morei lá, mas não morei com nenhum bailarino. Dividi apartamento com 3 meninas de faculdade. Ah, sim. Estão ouvindo o que ela tá falando? Espero que eu esteja falando alto e minha câmera capte a voz dela, porque ela fala bem baixinho. Então você morava com 10 meninas de universidade, mas lá não era bailarina. Não. No Harlem também? Isso. Ok. E como que foi? Eu sei um pouco, mas eu tô pedindo pra ela contar de novo, né? Porque eu sei que não foi fácil. Como é que foi? A parte mais difícil. As mais difíceis, né? Então, vamos lá. Fala bem alto, vai. Bom, o mais difícil, assim, nos primeiros meses foi a saudade, né? Saudade. E assim, os costumes de lá, tipo, a cultura é muito diferente, as pessoas são muito diferentes do que é aqui no Brasil, sabe? Tipo, nem todo mundo é aquele amor de pessoa, nem todo mundo te acolhe. Ninguém fica abraçando assim o tempo todo. Tipo, todo mundo sabe das dificuldades que é estar longe de casa, mas só quem passa mesmo, né, sente o que é. Então, pra mim, no início foi muito complicado estar longe de casa. No terceiro mês que eu tava, tipo, sozinha lá. Chorando muito. Chorando todo dia. Todo dia, né? Todo dia chorando com saudade de casa. Desesperada, mandando mensagem, querendo voltar no Natal. Você queria voltar já ou não? Eu queria passar o Natal aqui em casa, em família. Porque Natal, né? Ia ser o meu primeiro ano também, primeiro Natal dentro de casa. E eu tava numa fase de muita saudade, assim, muito mesmo. Não estava sabendo lidar. E eu achei, né? Quando eu tava indo, eu falei assim, não, sou super desapegada. Porque a Mariana era assim, era super good vibes também pra viver a vida. Tipo assim, quando ela foi, ela, ai merda! Não é tão fácil quando eu pensei. Eu jurava que eu não ia sentir tanta saudade quanto eu senti. Aí eu já tava, tipo, mandando mensagem pros meus pais enlouquecidamente, falando, não, pelo amor de Deus, eu preciso voltar agora no Natal, eu preciso. Eu não vou conseguir. E acabou que eu não consegui ir. Mas graças a Deus eu tinha uma família lá que eu tive contato e tal. E brasileiros? Isso, brasileiros. Me acolheram muito, assim, ajudou muito, mas o que eu mais senti, né, de dificuldade, assim, foi a pior fase pra mim nesse início, foi a saudade de superar isso. É complicado. E como foi lá morar com essas meninas? Bom, nada foi fácil lá no início. Nada. Inclusive morar com ela. Mas assim, eu também nunca tinha morado fora de casa, longe dos pais, assim, sempre morei com família. Então o contato com pessoas assim, de outra criação, assim, morando na mesma casa, foi bem diferente, vamos dizer, né? De início era tudo uma maravilha, assim. É maravilha que eu digo, ninguém brigava, ninguém discutia. Todo mundo se dava bem. Meu amor. Ai, amiga de quarto. Só que chega uma hora que, né, as personalidades começam a bater aí. E aí você tem que, né, ter um jogo de cintura pra poder saber conviver bem, né? Mas elas tinham atitudes bem complicadas também, que eu tinha que saber, né, contornar e saber como falar pra poder magoar. Não magoar. Apesar de ter rolado mais brigas, assim. Brigas do tipo, Maria? Tipo uma? Conta só uma pra mim. Não, então. Essa questão de arrumar a casa era muito complicada. Imagina, gente, quem morar comigo tem que ser muito organizado.
Então, aí tinha umas questões de tarefa e tal que não era dividido. E aí, como elas já eram amigas antes de eu chegar lá no apartamento, elas tinham aquelas coisas, né, delas terem, tipo, aquela amizade e entender melhor uma outra do que comigo, né? Claro. Que tinha acabado de chegar, uma estrangeira lá desconhecida. E aí a gente acabava discutindo muito por essas questões, porque elas sempre achavam que eu era errada de tudo. Ai, meu Deus. A patinho feia, a sofrida. Eu também tinha uma rotina bem, assim, complicada. Agitada. Que saía muito pra outras cidades pra dançar e tal. Então não tinha muito tempo de ficar lá dentro. Em casa. A gente que dança, né? A gente passa mais tempo fora do que dentro. E quando volta, já volta meio que já querendo dormir ou cansado e tal, né? Só nosso dia de folga mesmo. Mas a companhia, eles viajam muito pra cidade, né? Então você acaba que sempre tá no final de semana viajando. Que eu sei por causa da Ingrid Silva, que é outra brasileira, quem vai na deve conhecê-la, que é uma amiga linda. E eu acho que ela vai ver esse vídeo, então beijo Ingrid, beijo Brasil pra Nova York. E eu sei que viaja bastante a companhia, né? Então acabava que vocês tinham muito problema assim na convivência. Então, e a questão de ir pra igreja, como que é? Porque a Mariana ela é evangélica, né, gente? Então, como foi assim, pra manter seu relacionamento com Deus, a dificuldade, se você conseguiu manter, fala aí a real, abre aí o jogo. Então, de início, assim, até eu começar a ter um contato maior com essa família, que eles até eram meus vizinhos aqui no Brasil. Ah, é? E minha mãe conhecia mais eles, né, porque eles se mudaram lá para os Estados Unidos e eu era muito nova, então eu não lembro muito do contato daqui. Mas minha mãe tem uma amizade. E daí ela me falou deles, que eles moram até em Nova Jersey. Beijo pra vocês. Nova Foi uma Jersey. bênção na minha vida. Que é um pouquinho longe de Nova York. Assim, é perto lá, é como se fosse meio que Rio, Niterói, mas depende. Isso, basicamente. E tinha um trem, né, que em 40 minutos me deixava lá. Sim, não sei. Então até eu conseguir ter esse contato com eles, eu ficava mais no meu momento com Deus em casa, assim, né, lendo a Bíblia, orando e tal. Mas aí, a partir do momento que eu comecei a frequentar, eu ia pra lá todo final de semana, pra casa deles. E aí eles me levaram pra uma igreja, pra igreja deles. Aí eu comecei a ter esse contato com o pessoal de lá, comecei a frequentar a igreja, os cultos, fazer uma amizade com o pessoal. E isso aí me ajudou bastante também nessa questão. Sim, mas o que eu queria falar, que eu lembro que a gente já conversou, é muito difícil, né? Assim, ter essa fé e essa sensibilidade pra saber que Deus tá com a gente, mesmo a gente estando sozinho. Eu acho que talvez as pessoas não entendam, às vezes a gente depende tanto da igreja ou depende tanto de pessoas, né? Pra gente ter um relacionamento com Deus, e eu acho que nesse momento que a gente mora sozinho, é um momento que só a gente, pra gente buscar um contato verdadeiro com Deus, né? Porque senão a gente tem toda a condição de se perder e querer, sei lá, esse pessoal que usa droga, né? Nada contra quem usa droga, mas não é do meu feitio, nem da Mariana. Não é dos nossos princípios, é o pessoal que tipo, sai pra beber muito, sai só pra gastar dinheiro em festas. E acaba que a pessoa tá ali fazendo isso só pra tentar repor, né, tudo isso que sente saudade de casa, família. E isso também pode ser um momento muito bom pra você se chegar mais perto de Deus, né? Então um lado bom disso tudo é que a gente tem uma oportunidade de conhecer a Deus de uma forma diferente, né? Exatamente. Mas o que de bom de morar fora, de morar em Nova York? Como foi quando voltou pro Brasil? E por que você voltou ao Brasil, assim, se você puder falar e tal? Só pra gente acabar o vídeo. De início, eu não aproveitei nada da cidade, né? Hoje em dia eu me arrependo muito disso, porque eu tava lá tão preocupada, sofrendo, saudade. É horrível, gente, você não tem noção. Eu ficava só balé, casa, ia pra igreja, lá pra Nova Jersey. Mas em Nova York em si, no início eu não aproveitei. Aí virou... eu quero... A gente pode matar ela? A gente pode, por favor. Mas... Ela tá em Nova York! Ai, Jesus, só de pensar. Virou um ano e graças a Deus eu conheci, né, em 2015, eu comecei a conhecer mais e aproveitar Nova York. E aí eu já não tava mais querendo voltar. Eu tava assim... Eu não quero voltar pro Brasil. Meu Deus, que maravilha. Tipo assim, né? Primeira vez morando longe de casa, posso sair a hora que eu quero. Você tem o seu horário, sua agenda, né? Eu saio a hora que eu quero, volto a hora que eu quero, tá? Não preciso estar dando tanta satisfação quanto... Deu a louca. Tia Miriam, sei que você vai ver esse vídeo, tá? Calma, mãe, calma. Não, mas aí essa foi uma fase bem legal, assim, que eu saía bastante, eu fazia vários tipos de aulas, assim. Porque
lá em Nova York é uma cidade que enfatiza muito a arte, né? Arte, respirar, respira isso aí. Então eu tive a oportunidade de fazer várias aulas, vários tipos de aulas, não só balé. Conhecer várias pessoas, né? Conhecer bastante a cidade, passei bastante e tal. Então esse meu último período, assim, antes de voltar pro Brasil, foi bem interessante. Gente, toda hora liga o ventilador, tá? Porque a Mariana tá morrendo de calor, mas eu não sei se vai fazer muito barulho no vídeo. Enfim. Então esses últimos meses... Você tá louca de Nova York, não queria Tava voltar. enlouquecida. Não quero voltar mais pro Brasil. Aquela coisa quero, não quero. E aí eu voltei em 2015, em abril de novo. Então a Mariana tinha ido em setembro de 2014, eu voltei em abril de 2015 pros Estados Unidos, pro IAGP de novo, né? Youth America Grand Prix. E aí encontrei a Mariana. E aí, gente, quando eu encontro a Mariana, ela é uma nova pessoa. Você tinha que ver, gente. A pele maravilhosa, o cabelo maravilhoso, as roupas de frio, porque é uma época de outono, né? Gente, maravilhosa, ela tava tipo assim, nova-iorquina total. Sério, gente, e conhecendo tudo, não pega o metrô aqui, a gente desce na rua tal e tal, não vamos fazer isso, vamos na loja, não sei o que eu... Gente, aí eu falei, era nova-iorquina. E você fazia aula também na Broadway, né? Ou na Steps on Broadway. Como que é essa escola? Só pra pessoa saber rapidinho. Tá na hora de acabar o vídeo. Eles têm vários programas, né? Com vários tipos de aula, vários professores diferentes que vão dar aula, assim. E não só balé, tem sapateado, jazz musical, street. Top. É muito interessante. Que legal. Só um pé. Porque ele não tá grudado. Maria, você vai lembrar disso aqui, vai lembrar muito Nova York. Né? Não é assim? Gente, olha isso. Isso aqui é uma noite em Nova York, tipo assim, na época de outono, né? Chovendo, chove muito de noite, lindo, lindo, lindo. Ai, Nova York, volta, vou até deixar aqui. Volta, por favor. Volta, por favor, aqui. Ai, vai cair. Não, sério, Nova York é vida. Mari, a Mari agora ela tá na CIA Brasileira de Balé, que é com a direção do Jorge Teixeira. E ela tem tido uma experiência muito legal lá, né? E ela tem outros planos, outros sonhos, mas ela tem curtido muito, né? Tem sido muito bom trabalhar lá. Eu não vou perguntar a ela sobre os projetos futuros, né? Porque se deixa em off com ela, mas a gente já conversou aqui. Eu só espero que, assim, eu falo isso pra Mariana e vou falar aí, todos nós, a gente sempre tem histórias, né, que inspirem outras pessoas, e a gente também se inspira em muitas outras pessoas, e é isso que eu quero trazer nesse quadro, assim, nessa tag, contar histórias de pessoas normais como eu, como você, como quem tá aí assistindo, que sonha e tenta buscar os seus sonhos, sendo bailarino ou não, mas o importante é não desistir, né? O importante é ter fé, é lutar até o fim. A gente passa por muitos altos e baixos, né, nessa carreira, mas eu acho que em tudo na vida é uma roda gigante, né? Então quando você tá lá em cima, você não pode achar que tipo assim, que já tá bom, porque não tá, porque a qualquer momento pode mudar. E também que tá lá embaixo, você não vai ficar ali embaixo pra sempre, né? E eu gosto muito de tipo, ter a Mariana, assim, a Mariana ela foi antes de mim, ela morou fora antes de eu ir morar fora. E a experiência dela foi um aprendizado pra mim, talvez ela nem saiba o quanto foi, mas foi muita experiência pra mim. Eu perguntava tudo pra ela, quando eu encontrei ela nos Estados Unidos, quando eu encontrei aqui no Brasil, né? Eu sempre fico perguntando, eu sempre tenho o maior orgulho de falar, tem uma amiga que já morou em Nova York, aquele bem pobre, sabe? Muito pobre assim, né? Pode ter enfim. Queria agradecer a Mariana de poder vir aqui na minha casa, aqui no Brasil. Tudo bem que ela mora no meu bairro, né, gente? Então não é muito longe. Mas ela veio de Uber, tá? Muito chique. E eu tive que pagar, tá? Mas ela pagou meu açaí. Porque ela é chique, não tinha troco, entendeu? Só tinha 50 reais. Ela não tinha 7,80 pra pagar. Muito dinheiro, entendeu? Muito rica, né? Sabe, a pessoa que mora na Nova York, ela fica rica pra sempre. É quase um karma, né? Tá ligado? Um karma da riqueza. Mari, obrigado, eu tô muito feliz. Daqui a pouco eu já tô voltando pra África do Sul. Muito triste, mas... Ai, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm experiência pra contar alguma coisa, pra dizer, alguma coisa pra perguntar a Mariana, põe aí no comentário, compartilha esse vídeo, por favor. Se inscreva no canal, dá um likezinho e é isso aí. Beijo pretinho, fala, beijo da pretinha. Beijo da pretinha. Tchau, gente. Obrigado.